Eu sei que a história que vou contar agora é bem confusa. Coisas como essa estão longe de ser normais e meus pais e eu estamos bem conscientes de quão terrível tudo isso pode parecer. Mas ainda assim, isso aconteceu. Então, tudo começou quando conheci um cara no Instagram. Ele curtiu algumas fotos minhas e logo me mandou uma mensagem privada me contando sobre um livro que eu havia mencionado em uma das minhas postagens. Falar comigo sobre literatura é a maneira rápida de conquistar meu coração. Eu sei que isso parece engraçado, mas é verdade. Então respondi e começamos a conversar. O nome dele era Sean. Ele tinha mais ou menos a minha idade e era fofo. Eu tenho que mencionar isso. Não havia paquera da parte dele em toda a história. Ele estava apenas sendo legal. Eu estava dando dicas, mas ele não respondia. Isso me irritou na hora, mas agora me sinto aliviada. De qualquer forma, eu estava contando coisas sobre a escola, meus amigos, minha família, apenas o que eu estava fazendo. Eu estava tentando manter isso fofo e inteligente. E aqui vai o que estava acontecendo entre meus pais e mim naquele momento. Veja, minha família nunca entendeu o conceito de espaço pessoal. Meus pais sempre disseram que não deveria haver segredos em nossa família, que deveríamos compartilhar tudo e que deveríamos confiar uns nos outros mais do que em qualquer outra pessoa. E às vezes na minha vida essa abordagem me ajudou muito. Sempre encontrei apoio e conforto assim. E eu também não sabia que poderia ser de outra forma, já que sempre foi assim. Mas tudo mudou quando fiz 14 anos. Eu estava crescendo e, acima de tudo, senti uma enorme necessidade de espaço pessoal. Acho que muitos de vocês podem se identificar com isso. Não era sobre fazer algo a portas fechadas. Era mais sobre o sentimento, o espaço psicológico, eu acho. Comecei a não compartilhar tanto com meus pais e, o exemplo mais básico, passei a fechar a porta do meu quarto, que ficava aberta 24 horas por dia desde a minha infância. Meus pais passavam ou entravam e eu não tinha nenhum problema com isso, até então. E eles não entendiam. Tivemos várias conversas sobre isso. Não exatamente brigas, mas essas conversas não eram agradáveis. Expliquei que precisava de espaço pessoal, mas eles agiam como se essas duas palavras não existissem na nossa língua. Desculpe, tô desviando do assunto, mas isso já estava me incomodando há muito tempo. Enfim, Sean e eu começamos a mandar mensagens um para o outro. Ele não respondia imediatamente como a maioria dos meus amigos, às vezes levava horas, mas eu não me importava. Ele parecia muito comigo. Tudo o que ele dizia era tão preciso, como se soubesse exatamente o que dizer para ganhar minha confiança. Eu nem percebi o momento em que comecei a contar tudo sobre minha vida, já que normalmente leva mais tempo para me aproximar de alguém. Então, estava tudo indo perfeitamente. Ele morava em outra cidade e nunca conversamos sobre encontros na vida real, mas comecei a pensar sobre isso constantemente. E sei como parece maluco, mas tudo isso aconteceu em uma semana. Então, ele desapareceu. Sim, você ouviu isso direito. Ele simplesmente parou de me mandar mensagens. Ele desapareceu. Eu estava arrasada. Eu sou tão feia e chata que é impossível conversar comigo por mais de alguns dias? Eu não percebi nada disso. Ele nunca pareceu desapontado. Quanto mais eu pensava, mais complicado ficava. Eu nunca me senti tão mal na minha vida. Eu olhava a página do perfil dele todos os dias, mas nada estava acontecendo lá. Nenhuma foto nova, nenhuma postagem, simplesmente nada. E as pessoas que mais tentaram me ajudar a sair dessa foram meus pais. Eles não me forçaram a ir à escola, foram muito carinhosos e tentavam me distrair. Um dia, ambos tiraram o dia de folga só para irmos para a praia, que não é muito longe da nossa cidade, para passarmos o dia juntos. Durante todo o dia, pensei em como tenho sorte de ter pais assim. Um pouco mais tarde, depois de um pouco de ar fresco, me senti um pouco melhor, então decidi investigar. Ele tinha poucos seguidores e essa foi a primeira vez que verifiquei quem eram essas pessoas. E elas eram apenas alguns perfis falsos. E eu tenho que mencionar que ele tinha bem poucas fotos em sua página. E por outro lado elas eram bem genéricas. Tipo, uma imagem de pôr do sol, o livro sobre o qual ele tinha me escrito em uma mensagem. E não me julgue, mas eu não questionei a existência do Sean porque, quando conversávamos, ele parecia super real. Essas descobertas não me deixaram nada feliz.
Mesmo que não fosse sobre mim, que tipo de pessoa má faria algo assim? Eu estava me afogando em meus pensamentos, mas logo tudo ficou claro. Naquele mesmo dia, meu pai chegou em casa com um presente. Era um toca-discos muito raro que eu queria havia muito tempo. Este foi o momento em que finalmente me senti feliz e passei a noite toda no meu quarto ouvindo música. Nós já tínhamos alguns antigos que tinham estragado e este era tão caro que eu nem tinha pensado em dizer aos meus pais que eu queria. Foi esse pensamento que me impressionou. Havia centenas de toca-discos por aí e meu pai me trouxe exatamente o que eu sonhava, enquanto a única pessoa para que eu mandei o link era o Sean. O quebra-cabeça inteiro pareceu se encaixar. Eu não tinha nenhuma outra evidência, mas o mero pensamento era tão chocante que fiquei histérica. Corri para o quarto dos meus pais em lágrimas, gritando. Eu os acordei e exigi uma explicação. Eles me escutaram sonolentos. Minha mãe começou dizendo que era apenas uma coincidência que poderia acontecer facilmente, e meu pai cobriu o rosto com as mãos e gritou que era tudo ele. Bem, esta seria uma noite longa. Comecei a gritar que eles estavam doentes e que não queria mais ser filha deles. Eles eram uns miseráveis. Em algum momento, me senti tão exausta que apenas sentei no chão e cobri meu rosto em minhas mãos. Foi quando eles começaram a falar. Então, a história foi que quando minha abordagem sobre o espaço pessoal mudou, eles entraram em pânico. Não conseguiam entender o que estava acontecendo. Então, imaginaram o pior, como se houvesse algo que eu precisava esconder, algo terrível, é claro. E eu ainda não consigo acreditar. Mas eles tiveram esse plano. Criar uma conta falsa e me enviar mensagens em nome de outro adolescente. Você sabe o resto. Naquela semana, os dois continuaram se sentindo cada vez pior. Estavam envergonhados e enojados. Como meu pai me disse mais tarde, eles não acharam que seria tão terrível quando começaram. Então a única maneira que conseguiram pensar foi de parar de enviar mensagens de texto e desaparecer. E então, quando viram o quão mal eu me senti, tentaram corrigir os próprios erros, mas não melhorou. O toca-discos foi um ato de desespero. Papai não sabia que era tão difícil de encontrá-lo, então não achou que seria tão fácil eu adivinhar. Depois que descobri tudo isso, não falei com eles por vários dias. Eu apenas chegava em casa para dormir, enquanto procurava por opções para me mudar. Mas depois de tudo, eles realmente lamentaram e perceberam rapidamente que era um erro. E todos nós cometemos erros. Eu acho que essa história mudou a visão deles sobre muitas coisas e agora estamos bem. Muito obrigada por assistir. Se alguma história estranha de perfil falso tiver acontecido com você, compartilhe conosco nos comentários e inscreva-se no Aconteceu Mesmo.